18 de abril de 2015. Está no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. O Dr. Marcos Tavares Leite volta ao programa no quadro Fique Atento. Visitamos uma feira voltada para micro e pequenas empresas. Ainda temos o Dr. Marcos Bernardini falando sobre a pessoa jurídica no papel de consumidor. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, volta a conversar com o superintendente da Receita Federal, José Guilherme Antunes de Vasconcelos. Estamos no ar. Hoje visitamos a Nona Brasil Patchwork Show, uma feira voltada para pequenos empresários. O patchwork é usado para produzir colchas, bolsas, panos de prato, enfeites para casa e bonecas, por exemplo. Nós temos aqui expositores de todo o Brasil e nós temos aqui também um público, não só do Brasil, como também da América Latina, que vem em busca exatamente dessas novidades que eles encontram aqui, desses lançamentos e a variedade. Também são oferecidos cursos de patchwork para iniciantes ou de aperfeiçoamento para praticantes. Então não perca tempo, a feira termina hoje. Mais informações, acesse o site www.wrsaopaulo.com.br. Essa semana foi editada uma nova resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional que altera e esclarece alguns pontos da mesma resolução do Comitê Gestor número 94 de 2011. Essa nova resolução, que apenas faz algumas pequenas alterações na resolução original, ela traz alguns esclarecimentos e definições sobre como se dá a opção ao Simples Nacional e mesmo sobre os efeitos da exclusão das empresas ao Simples Nacional. No primeiro caso, ela deixa claro que a empresa que é constituída no curso do ano calendário, no meio do ano ou depois já iniciado um determinado exercício, ela faz a opção ao Simples e essa opção vale desde a data da inscrição da empresa no CNPJ. Isso é importante para saber exatamente a partir de quando ela tem os direitos, as prerrogativas do Simples Nacional e como fazer a apuração e o recolhimento dos tributos devidos. Na outra ponta, nós temos um outro dispositivo que trata dos efeitos da exclusão das empresas do Simples Nacional. Na verdade, ele define ali que a decisão que exclui o contribuinte do Simples Nacional, ela se torna efetiva desde a decisão que foi desfavorável. Por quê? Quando há a intimação da exclusão do Simples, o empresário da micro e da pequena empresa ele tem o direito de recorrer, de impugnar essa decisão que o exclui. Portanto, a decisão só se torna efetiva a partir da data que negou da decisão desfavorável ao recurso do contribuinte. Porém, não se pode confundir o que se trata de decisão efetiva com os efeitos da decisão, pois o artigo 76 dessa mesma resolução define a partir de quando geram os efeitos da decisão que exclui o contribuinte optante do Simples. Há situações em que a exclusão se dá desde a própria opção do Simples, ou seja, anos antes mesmo da intimação da sua exclusão. Casos de fraude ou mesmo de falsidade nas informações. Há situações em que a exclusão se dá a partir do ano calendário seguinte àquele da ocorrência da considerada infração. Há situações em que é o mês seguinte à da apuração de uma infração, às vezes no próprio mês, às vezes a partir de quando ocorreu o ato considerado excludente do Simples Nacional. Portanto, na leitura desse dispositivo, muito cuidado. Não confundir o que se diz decisão efetiva e definitiva com os efeitos da exclusão, que podem ser muito anteriores à própria notificação ao contribuinte. Portanto, esse é o serviço do Simp, de orientação e esclarecimento para que o empresário da micro e da pequena empresa
se mantenha sempre regular e formal. O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Logo, a pessoa jurídica é regida pelo Código. Para falar sobre esse tema, convocamos o advogado Marcos Bernardini. O que importa para eu qualificar, para eu designar um consumidor, não é o que ele compra, se ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica, mas o que ele faz com aquilo que ele adquire. O nosso código diz que então é pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Significa dizer que o que importa não é exatamente o que eu adquiri, qual foi o produto, mas o que eu fiz com ele. Porém, a pessoa jurídica não pode ser considerada consumidor quando atua empresarialmente. Confira esse exemplo. Se eu compro um carro e vou usar pessoalmente o carro, então eu sou o destinatário final desse carro, eu sou então consumidor. Se eu compro um carro para fazer uma entrega na minha empresa, eu não sou consumidor. Isso não quer dizer que se o carro apresentar algum tipo de defeito, eu não tenha direito. Eu vou ter direito de rever, eu vou ter direito de questionar, mas eu não vou ser considerado consumidor e não vou poder usar o Código de Defesa do Consumidor. Mas se eu uso aquele carro, ou aquele produto, ou aquele serviço, não como destinatário final, aí eu não sou consumidor. Se eu sou destinatário final, eu sou consumidor. É essa a diferença. Atualmente existe a necessidade de sempre trazer novidades ao mercado para alavancar os negócios. Mas como inovar em uma micro e pequena empresa? O ideal é o sujeito identificar um problema ou uma oportunidade, tentar formular isso com uma certa clareza, ou seja, qual é mesmo o meu problema, aí pensar numa solução, como eu poderia resolver esse problema ou como eu poderia aproveitar essa oportunidade, e aí partir para fazer um plano de ação e então agir. Um ponto importante da inovação é sempre dar abertura para novas ideias sugeridas pelos funcionários e colaboradores. É importante você ter mais visões do que a sua, porque cada um de nós tem características diferentes, tem perfil diferente. Tem gente que gosta mais de planejar, tem gente que gosta mais de escrever um plano, tem gente que gosta mais de executar. É essencial que o empresário faça um detalhamento e monte uma estrutura para colocar as novas ideias em prática. Tente achar um propósito, uma razão de ser para a sua empresa. A segunda coisa é dedique-se ao seu negócio. Pense no seu negócio, particularmente nos clientes do seu negócio. Pense em como você poderia fazer melhor. Uma grande ferramenta de inovação é uma pergunta: como eu poderia? Como eu poderia entregar mais rápido a minha mercadoria? Como eu poderia fazer um produto que desse mais conforto? Como eu poderia facilitar? Enfim, uma grande ferramenta é perguntar todo dia a você e a sua equipe, se você tiver uma equipe, como nós poderíamos fazer melhor. Com as novidades dadas pelo professor Mário Castelar, você poderá trabalhar na inovação da sua empresa, buscar auxílio em instituições especializadas e estar à frente da concorrência. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Guilherme Antunes de Vasconcelos. É o superintendente da Receita Federal de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, o prazer é meu. Bom, no programa passado nós falávamos das metodologias que a Receita Federal vem adotando no controle de segurança, no controle de informações, etc. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos resultados dessas medidas. Nos parece que na área de repressão houve um número muito grande. Quais seriam esses números? Nós agora, este ano, completamos 10 anos do início das atividades da Divisão de Repressão, a DIREP. Isso todas as regiões fiscais do Brasil possuem,
há uma coordenação central em Brasília e a superintendência organiza essa atuação no estado de São Paulo. Nós conseguimos, nesses 10 anos, apenas essa divisão, né, não estão somados aí os números de Alfândega de Santos, Alfândega de Viracopos, de Guarulhos, que têm equipes próprias. Nós alcançamos mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais de mercadorias apreendidas. Nesse meio nós temos de tudo: produto contrabandeado, descaminhado, muito produto falso, né, que faz concorrência desleal com a indústria nacional, né, que é importante piratarias, combatemos bastante, então nós alcançamos esse valor. Foram mais de 1.500 ações, né, programadas nesses 10 anos por essa divisão de repressão, que agora fez aniversário, completou essa década. E os resultados estão aí, muito bons. Sim. Laudo químico. Esse é outro assunto também dessa área, da área aduaneira. Toda vez que ocorre uma importação, uma exportação, as nossas unidades aduaneiras, elas retiram amostras desses produtos para depois verificar se a classificação fiscal foi feita corretamente. Isso também foi ampliado, né, nos portos, aeroportos e recintos alfandegados. E no ano passado, 2014, nós fizemos uma operação de lançamento do crédito tributário por inconsistências nas classificações fiscais. Lançamos quase 200 milhões de reais. 200 milhões. Apenas nisso, né? Inconsistência de classificação fiscal verificada depois com o resultado dos laudos laboratoriais. Em 2015 nós devemos superar esse volume. Quer dizer, são números gigantescos. São números, né? gigantescos. Bom, também me parece que houve uma mudança no cenário de garantia de crédito tributário. Sim. Essa especialização toda que a Receita Federal vem fazendo nos últimos anos, né, e também um foco muito grande na recuperação do crédito tributário até a última etapa dela, que é a entrada dos valores nos cofres, né? Então, isso melhorou muito a qualidade do nosso auto de infração. Os autos de infração, eles têm elementos probatórios mais robustos, né, fundamentação legal melhor, mas também a garantia do que foi lançado. Então nós, no ano passado, em 2014, nós conseguimos garantir quase 50 bilhões de reais do que foi lançado no estado de São Paulo. 50 bilhões? 50 bilhões. Uma boa parte disso são arrolamentos que são feitos no curso da ação fiscal ou no encerramento dela, junto à empresa, né, arrolando já os bens que ela possui para garantir aquele crédito. Ou cautelares fiscais, que nós solicitamos via Procuradoria da Fazenda Nacional à Justiça Federal, o juiz autoriza e os bens, o patrimônio do autuado responde, fica garantindo aquele crédito tributário até a decisão final da lide, né? Outro cenário que me parece é o estoque de compensação de tributos que as empresas, via de regra, utilizam. Qual é esse cenário? Então, essa também é uma boa notícia para a maior parte dos contribuintes, que são os contribuintes que recolhem corretamente. Claro. É uma ação nacional, né, que visava, em todas as regiões, em todos os estados, melhorar essa resposta à sociedade. Aqui em São Paulo, nós conseguimos, no ano de 2014, reduzir em 52% o nosso estoque de pedidos de compensação. O contribuinte ele solicita uma restituição e automaticamente também uma compensação com quem ele deve, né? Esse estoque nós diminuímos em 52% no ano passado. Que deve ser um número gigantesco também. Ultrapassa 15 bilhões de reais. Bilhões ultrapassa de reais. 15 bilhões em pedidos de compensação. Bom, novas normas aduaneiras, parece que está entrando em vigor, existe uma série de novas normas. Como é que as pessoas podem ter acesso a tudo isso? Nós temos um trabalho muito grande de manualização das atividades aduaneiras. O contribuinte que quer realizar uma importação, uma exportação, ele se dirige a um porto ou um aeroporto no estado de São Paulo ou na região Nordeste, ele tem que ter o mesmo tratamento e as mesmas normas incidindo, né? Então houve uma padronização, várias atividades já possuem manuais e estão dispostos esses manuais no sítio da Receita Federal. O contribuinte pode encontrar ali essas informações. Parece que na área dos aeroportos também muitas mudanças ocorreram. Sim. Quais foram? Nós temos aqui no estado de São Paulo concentrados os 2 maiores aeroportos da América Latina, né? Viracopos, com uma vocação maior para carga, e Guarulhos para passageiros. 2/3 dos passageiros internacionais embarcam ou desembarcam no aeroporto de Guarulhos. 2/3 do que ocorre no Brasil. 2/3. Isso.
de todo passageiro que Isso. desembarca no Brasil passa por São Paulo. Por São Paulo, por Guarulhos. Puxa vida. Então havia necessidade, né, de uma facilitação desse trâmite todo, e também a Receita Federal, coordenada em Brasília, nós temos uma subsecretaria que trata desses assuntos, né, começou pela eliminação da necessidade de apresentar a declaração de bagagem acompanhada, né. Nós mesmos, quando isso o cidadão percebe rapidamente, nós tínhamos que já no avião preencher, né, o que nós estávamos trazendo. Isso é feito agora quando há algo a declarar, quando há algum tributo a ser recolhido, né, ou a necessidade de se declarar, né. E isso pode ser iniciado antes. O contribuinte ele tem aplicativos hoje, que ele busca também no sítio da Receita Federal, o aplicativo para começar a passar essa informação antes até do voo, né. Ele consegue fazer isso antecipadamente. Então nós melhoramos muito o atendimento ao bom passageiro, aquele que não vai trazer nada, absolutamente nada. Que é a maioria. A maioria, ou até aqueles que trazem alguma coisa em cima da cota, mas querem recolher rapidamente e resolver o problema, né? Isso foi muito facilitado. Ele declara antes, recolhe antes, né? E já chega só apresentando a declaração do que foi realizado, né? E aí vai embora. E vai embora. E nós aumentamos muito o gerenciamento de risco daqueles passageiros, esses sim, que buscam os voos internacionais para comercializar mercadorias, né? Então o grau de acerto tem aumentado, nós monitoramos isso semanalmente. Hoje o gráfico está crescendo, né? A quantidade de alvos acertados, né? Isso também melhorou a segurança, não melhorou? Melhora porque esse tipo de passageiro ele se vê monitorado, ele sabe que é acompanhado, né? Ou seja, a Receita Federal cada vez mais busca mecanismos para simplificar a vida e, ao mesmo tempo, apertar o cerco em cima daqueles que tentam fugir da sua responsabilidade fiscal. É isso? É isso. Essa é a nossa missão diária, de todos nós que trabalhamos na Receita Federal, nós buscamos isso. Tornar tudo mais fácil, né, para a vida do contribuinte, mas complicar bastante a vida do sonegador e de quem comete o ilícito tributário. Qual a visão futura da Receita? O que as pessoas, os empresários, podem esperar da Receita no futuro? Além desse trabalho que vai continuar, imagino eu. Sim. As nossas obrigações acessórias, né, a tendência é que elas se tornem cada vez mais leves, né, que isso tudo possa ser obtido facilmente no mundo digital, né, através de informações que nós temos, por exemplo, a maioria delas, né, no sítio da Receita Federal, desonerando o contribuinte disso, né. Essa é a tendência, nós todos estamos envolvidos em estudos para que isso possa trazer melhoria para o ambiente de negócios do Brasil. Agora, o Brasil vive um momento onde existe a grande necessidade de se incrementar no mundo dos negócios. Em paralelo, existe o grande desafio da economia de como viabilizar isso. E eu tenho certeza que a Receita Federal deve estar atento a isso também. Sim, nós acompanhamos a nossa atuação, por exemplo, na área aduaneira, né, que é constante nos portos e nos aeroportos. O tempo que a Receita Federal se envolve com o despacho aduaneiro, tanto na importação como na exportação, ele é cada vez menor, né? As ações são mais céleres. O contribuinte, na apresentação de documentos para exportação e para importação, cada vez mais ele é desonerado, né, da necessidade de cumprir certas formalidades. Estamos atuando no gerenciamento de riscos. Nós temos hoje, inclusive, um Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos para a área de comércio exterior. E o que esse gerenciamento faz? A ideia é... A ideia, claro. A missão desse centro e nós estamos conseguindo atingir, incomodar menos ou nada o bom contribuinte, aquele que ele não vai cometer uma fraude, um ilícito. Eventualmente, é claro, um ou outro tem que ser checado, existe uma questão natural. Até de trazer o risco, né, ou até por erro, para acompanhar o erro, mas cada vez mais acertar o alvo, né, não incomodar o contribuinte que age regularmente. Nós temos um programa internacional que é desenvolvido pela Organização Mundial das Aduanas, que é o operador econômico, né, autorizado. No Brasil isso já existe. A Receita Federal certifica aquele operador de toda a cadeia de logística e ele então diz, né, esse operador ele passou por uma série de verificações e checagens e ele cumpriu todas, né? Portanto ele tem uma confiabilidade para ter um despacho mais célere, claro, na importação ou na exportação.
essa é a tendência também, não só da Receita Federal no Brasil, é uma tendência mundial, né, de se creditar, de se certificar o bom operador. Agora, a sua experiência como um homem da Receita Federal há 31 anos, você deve ter visto quase tudo, se não tudo. Teria um caso que você poderia dizer que é cômico ou que é diferenciado do resto, ou é a rotina diária de combate, desvios, etc.? Nessa área de comércio exterior, nós temos muito material para boas histórias, né? Porque sempre se tenta de tudo. Claro. Né? Na área de contrabando e descaminho são muitas histórias. Mas que nós não nos surpreendemos, né, com essas tentativas. Que bom. Porque nós sabemos, né, que há sempre, na área também de tributos internos, a mesma coisa, a tentativa de burlar algum controle. Né? Claro. Mas o importante é que a casa, a Receita Federal, ela já é muito amadurecida, né, para combater esses desvios. Bom, né? Isso é muito que bom. É muito bom. E a tendência é cada vez mais esse amadurecimento e esse profissionalismo, pelo que estamos percebendo aqui das nossas conversas. Sim, nós queremos isso, nós temos eventos de capacitação nacionais, né, no estado de São Paulo também, buscando cumprir trilhas de conhecimento, levar ao servidor da Receita Federal competências, né, modernas, atuais, né, para poder enfrentar toda essa situação. Nós pediremos as suas considerações finais, porque chegamos ao final do nosso programa. Cury, é sempre um prazer falar contigo. A Receita Federal está à disposição, né, para qualquer esclarecimento. E convidando sempre quem assiste, e é muita gente que assiste o seu programa, para que frequente o sítio da Receita Federal. Nós temos informações sempre atualizadas e muito importantes. José Guilherme Antunes Vasconcelos, queremos parabenizá-lo pelo trabalho, te desejar pleno êxito nessa empreitada que é bastante difícil, mas o seu sucesso é o sucesso do Brasil. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!